o arcaico, o clássico e o helenístico. Fala, galerinha! E aí, pessoal? Como estão os meus alunos das turmas 101 e 102? Meus queridos alunos aí. Galera, na aula passada nós falamos aí sobre Grécia, né? Nós começamos a falar sobre Grécia na nossa aula Zoom. Eu particularmente sou apaixonada pela Grécia. Aliás, quem gosta de arte, quem aprecia a arte, é impossível não se apaixonar por Grécia, né, galera? Na Grécia começa todo esse ideal de beleza, né? Essa questão do que é belo realmente, essa discussão, essa eterna discussão de qual é essa beleza tão desejada, enfim, qual é esse padrão, enfim, isso vai refletir aí de forma intensa na arte, né? Eu me identifico não pela beleza, não tem como, porque se fôssemos falar de beleza, falaríamos então de Bodozinho. Um exemplo de beleza em cachorro. Bom, galera, é porque como o Bodói está aqui participando do vídeo comigo, né, eu acabo olhando para ele, para aqueles olhinhos dele, e acabo, né, deixando a emoção falar mais alto. E emoção não é uma coisa que tem muito a ver com Grécia, tá? Por quê? É lá que começa toda essa situação, essa busca do belo, né? Essas medidas, né? Os caras, eles eram tão precisos que eles criam uma medida, né, do que é aí a beleza ideal, né? A gente vem de um contexto de Egito, aonde a galera produzia sempre relacionada à religião, relacionada à morte, ao medo desses seres mitológicos, desses seres, enfim, desses seres sobrenaturais, que amedrontavam o povo, que talvez viriam para buscar a sua alma. Não, os gregos não têm nada disso, galera. Os gregos é uma civilização gigante, dona de um território enorme, né? E que não faz por menos, né? Eles buscam um ideal de beleza. A gente entende que ali começa tudo isso. Galera, e os caras são tão precisos aí nessa busca de beleza e de razão, né? Que se o homem é capaz de apreciar a beleza, de entender o que é belo, logo ele é capaz de criar a beleza, né? E daí com esse pensamento, né, eles vão buscar aí a razão e a beleza ideal. E assim, a gente viu na última aula, né, eu falei pra vocês que o povo grego é um povo muito sistemático, né, muito organizado, início, meio e fim, né, arcaico, clássico e helenístico. São os três períodos aí que contam, então, a história grega, né. Nada, não tem como tu dormir egípcio e acordar grego, né. Então, existe aí um processo de transição e esse processo ele é muito claro no arcaico. Eu mostrei pra vocês algumas esculturas, né, as primeiras ali, enfim, dos gregos, se parecendo muito com os egípcios, né, que são os couros aí, eles eram estátuas, né, direcionadas aos jovens esportistas aí, que se destacavam nas Olimpíadas. Então, se esse jovem aí, né, passasse por essas 5 provas aí, que se chamava pentátulo, ele se destacaria e ganharia aí uma estátua de couros, né? Ficaria lá na frente do ginásio, enfim, né? E aquilo ali é muito bom para status da família. Couros, né, significa uma estátua e corais significam 2 estátuas, né? O plural. Galera, então assim, a gente vê muito, notem que a gente consegue ver muito a questão egípcia, né, nessa escultura, a simetria, a frontalidade, né, aquela questão rígida, né, parada, estática, né, os braços ao lado, né, do corpo, os cabelos muito parecido com o craft egípcio, enfim, né, a gente enxerga aí muito claro ainda a questão egípcia presente aí nas esculturas gregas. Ok, outra curiosidade que a galera tem muito, porque essas primeiras esculturas, os homens apareciam nus e as mulheres vestidas. Bom, galera, os homens, eles costumavam praticar essas Olimpíadas nus, né? As primeiras Olimpíadas elas eram praticadas por homens completamente sem roupas, os gregos completamente sem roupas. Por isso a representação do homem nu, diferente da mulher, né? Depois, com o passar do tempo, essa mulher foi também, né, aparecendo aí normalmente com o busto de fora, muitas vezes toda nu, mas ainda assim, mesmo com o tempo aparecendo nu, sempre com aquela pureza, com aquela coisa meio escondida, meio, né? Enfim, diferente dos homens, né? Galera, outra coisa curiosa também. Notem nessa escultura, né, a questão da figura, né, ali do a questão ali do órgão sexual masculino. Sobra porque, né, eles representavam um órgão sexual masculino tão pequeno. Galera, seguinte, é simples isso. Para eles não era isso que importava, tá? O que importava era a força física, né? A beleza e a força física. E isso, essa parte toda do sexo, enfim, era de menos. Aliás, nesse tempo grego aí, a relação homens com homens, né? Homens com mulheres e homens com homens era uma prática muito comum entre eles, né? É que essa questão, assim, homem e mulher, isso veio com o cristianismo, né? Adão e Eva, o pecado, enfim.
No tempo grego, isso era tranquilo, o homem tinha relação, aonde ele encontrasse prazer, ele tinha relação com homens, ele tinha relação com mulheres, né? Quando eles queriam procriar, a relação era com mulheres, né? Enfim, eles costumavam ali se esbaldar aí nas termas, né? Com os homens. Não tinha esse pensamento, não tinha essa nomenclatura gay, porque não tinha. Era uma coisa, outro período, é outro momento, é outra realidade. E naquele momento, né? Antes do cristianismo, isso era uma prática natural. Eu encontro prazer, ok, entendeu? Não tinha essa regra, né? Era diferente, era, enfim, outro contexto. Voltando para as esculturas, tá? Fiz só aí uma abre parênteses aí para esclarecer para vocês. Voltando para as esculturas, notem aqui, tá? Essa aqui é uma escultura de uma mulher que seria o feminino, né? Dos couros, que é a Coré. Então notem aí que ela também tem o mesmo estilo dele, né? Do homem, do couros. Ela tá ali estática, simétrica, parada, enfim. E a gente vai ver agora a evolução disso, um passinho à frente ainda no arcaico, porque eles vão evoluindo, né? E daí a gente vai mudando aí os períodos. Lembrando que nenhuma data é precisa, galera. Não tem como ser preciso quando se fala aí de um período tão distante, né? A gente entende que o arcaico vai de um tempo ao outro, né? O clássico de um tempo ao outro e o helenístico de um tempo ao outro. Bom, buenas. Então, o arcaico, vou mostrar aqui para vocês uma outra escultura, né, para vocês entenderem um pouquinho da evolução. Notem, né, que essa escultura já existe, né, ali um tecidinho, né, uma demonstração do tecido. Esse tecido é sem caimento ainda, mas tá ali, a representação do tecido. Diferente, né, dessa que eu acabei de mostrar para vocês, a Coré, com um tecido estático, né, estático, é praticamente o corpo dela ali, é o tecido, enfim. Então aqui a gente já vê uma evolução, já vê um passinho à frente, né? E aqui, nessa outra escultura que também faz parte do arcaico, essa Afrodite, ela já aparece aí com esse tecido, né? Com essa leveza, já com um movimento muito bem visto, né? A gente já consegue enxergar ela ali na sua posição, né? Mais assim, enfim, né? O tecido ali. O tecido ainda é uma base, notem, o tecido ainda é uma base para segurar essa escultura. Galera, então assim, a gente vai conseguir ver aí essa leveza do tecido, essa conquista, né? Desse movimento. E é interessante que é através desse movimento que a gente consegue entender e ver nitidamente a vida, né? A escultura ganhando vida, propriamente dita, né? Porque essa busca aí incansável da razão e da beleza, né? Fez com que ele se aproximasse muito do real, né? Inclusive nesses termos, né? De movimento. E essa transição do arcaico para o clássico, ela é marcada aí por esse relevo aqui, tá? A morte de Acteio. Antes de mais nada, deixa eu contar rapidinho aí pra vocês. Diz a lenda, né, relacionada aí à mitologia grega, que Artemis, que era a deusa da caça, né, gostava muito de sair à noite para caçar. Certa vez ela estava aí com suas ninfas e deu muito calor, né, sentiram muito calor, resolveram aí se banhar, né, nas águas aí de uma gruta, né, uma cachoeira. Então estão elas lá se banhando e um caçador que por ali passava, no caso, Acteio, ali com a sua matilha, né, de cães, para se refrescar também, ele chega, né, nessas águas aí dessa cachoeira, que ficava nessa gruta. Chegando lá, ele se depara com a deusa, né? E ela fica aborrecida, né? Não porque ele viu ela ali, elas peladinhas. Nada a ver com isso, né? Já expliquei pra vocês a nudez, já expliquei toda a situação dos gregos em relação ao nu, né? Aquilo era bem tranquilo pra eles. Mas no ato, né, de fúria, ela pega um pouco de água e joga na testa dele. Quando a água bate na testa dele, começa a nascer aí galhos ramarudos de um cervo, e ele se transforma num cervo e é atacado e devorado pelos seus cães. Essa é a história, galera. E é nesse relevo, né, que a gente começa a enxergar, né, essa transição. Por quê? Antes, né, a gente tinha uma escultura estática, né, vertical numa base horizontal, né, vertical, horizontal, né. São duas retas estáticas. Agora, a gente tem, notem para vocês verem, a gente tem a diagonal. Esse Acteio está na diagonal ali, né, sendo atacado pelos cães e a deusa Artemis na frente, mas ele já aparece aqui na diagonal. E olha só, se a gente tem uma vertical e ela está caindo, né? Indo por uma posição diagonal, talvez um círculo, enfim, a gente já tem o princípio de um movimento. O princípio de um movimento já é a transição para um novo período. Então esse período clássico aí, ele é dividido em 3 subperíodos racionalmente, como todo bom grego. A primeira parte, em 3 partes, digamos. A primeira parte é a conquista do movimento. A segunda parte, a conquista da proporção. E a terceira parte, a maturidade. E quando eu falo aí de racional, eu falo aí da questão da organização, né? De forma racional, princípio, meio e fim. Para representar esse movimento, né? Nada melhor aí que uma escultura de Miro, né? Que é aí o discóbulo, né? O discóbulo que não é ninguém mais, ninguém menos, né? Do que um atleta, né? Que lança o disco.
E essa escultura aí, ela é de 455 a.C., feita em mármore, né? Tem aí 1,25 m. E agora a gente vai aí analisar. Liguem aqui, né? Aí já na naturalidade dessa escultura, tá? Olhem aí o abdômen desse homem, né? Prestem atenção aí na panturrilha, certo? Aí nas mãos, enfim, né? Na musculatura, enfim. E mesmo o cabelo, né? Aí ainda meio parecido com uma touquinha, já tem um realismo maior. E notem aí, né? A questão racional mesmo, né? Linear aí da escultura. Se a gente puxar aí uma linha dos pés até a cabeça e da cabeça até os pés, até o outro pé, né? A gente enxerga aí um triângulo, né? E a gente tem, notem aí também mais uma curva aí, braço, cabeça, enfim, e uma contracurva aí no corpo dele. Ou seja, notem aí o estudo da coisa, né? E a racionalidade mesmo da escultura. Quanto tempo, né, Milo perdeu aí nessa escultura, nessa matemática, nessa engenharia, né? Toda que a gente consegue ver aí nessa escultura, né, pessoal? Com aquela realidade daquele tempo, com as ferramentas disponíveis daquele tempo. Pessoal, que seja aí, cara. A gente vê o real movimento, né? A gente olha para essa escultura e tem a sensação de que ela tá correndo e vai, né, lançar o disco, né? Isso faz a total diferença, isso é incrível. Agora aí a segunda parte, né, que é a proporção, né? E com a proporção aí, os cânones, né, e a fita métrica da beleza. Galerinha, esse pensamento que a gente traz até hoje, né? Esse pensamento de grego que a gente tem, né? Do corpo perfeito aí, da mulher com corpo de violão, do homem musculoso. E você sabe que, curioso, que eu tava pretendendo aí colocar assim algum acessório, né, pra me parecer com as gregas, né, pra dar essa aula, igual eu fiz no Egito. Mas é impossível, galera, porque toda e qualquer relação que tenha com a Grécia, elas são loiras, né, usando dourado, muito magras, né, com uma manga só, imagina eu com uma manga só, não. E loiras, cabelos levemente ondulados, né, ou seja, esse ideal de beleza é de corpo, de cabelo, de tudo, é uma deusa mesmo, uma deusa grega, igual a gente fala, e os homens, né, aí um deus grego, né, maravilhoso, todo perfeito, enfim. E a gente traz isso pra gente, galera. A gente automaticamente, a gente se cobra e cobra do outro. Essas medidas gregas aí, essas medidas gregas. Ainda bem que nós estamos evoluindo, né? Ainda bem, feliz, né, daquele que ditou a moda do cabelo crespo e tirou as mulheres da escravidão da